Opa galera, estou aqui trazendo mais uma vez a Princesinha Malvada, parte 4. Então deixa like e se inscreva no canal, beleza? Vamos lá. No capítulo anterior, o nosso guardinha foi de F. Vamos pro vídeo. O capítulo começa com a Lin pedindo desculpa para a Leona, mas a Lin precisa cumprir o último desejo da mãe dela. E se isso não der certo, irá falar com o imperador. A Leona se pergunta o quão ruim é esse palácio. Olhando ao redor, parece que realmente vai aparecer fantasma. E se pergunta se a mãe dela é uma pessoa estranha. De repente, a Leona sente algo. A mana obscura que o coelhinho apresenta está também no palácio. Então ela fica animada. Deve ter algo escondido no palácio para ter toda essa mana. Ela se pergunta se a necromante sente essa mana, mas parece que ela não notou nada. De repente, bate um vento forte, e aqui aparece um novo personagem. Ele se pergunta se deveria matá-la agora. A Leona começa a gritar com ele, falando para ele cair fora. Ele começa a ficar confuso. A Leona fala que, se ela fosse um pouco maior, já teria enterrado esse garoto. O garoto começa a falar que a Leona parece um coelhinho. Alguns dias atrás, o guarda pergunta se tudo isso é obra do imperador. O imperador olha para ele e pergunta o que foi agora. O guarda fala que a princesa teve um vazamento de mana e que a princesa tem uma mana de 5 estrelas. E se a necromante não tivesse agido, a princesa estaria em sérios problemas. O imperador fala que a necromante agiu bem. Como pensei, ela não decepcionou. E aqui entendemos uma coisa. A mana de 5 estrelas está se acumulando no corpo da Leona. É por isso que o imperador injetou mana no corpo dela. É para expulsar a mana acumulada. Só que a Leona não consegue perceber isso. O imperador vai atrás da necromante porque ele sabia que, em momento como esse, ela saberia o que fazer. Bem, foi isso que eu entendi. Bom, vamos continuar. O guarda pergunta como ele pode sorrir. A princesa Leona quase morreu. O imperador pergunta o que ele está querendo dizer. O guarda pergunta se tudo isso foi algo que o imperador fez. O imperador responde que não há necessidade de matá-los com as próprias mãos. A seleção de espada já está completa. A vida da princesa Leona não é mais problema dele. O guarda pergunta como ele pode não protegê-la. Irá simplesmente jogá-la para a morte? Esse palácio está cheio de pessoas terríveis. A princesa Leona é a única fofa e adorável. Mesmo depois de tudo isso, irá mandá-la para a morte? O imperador fala que deu a ela o Palácio das Rosas Negras. O guarda se espanta. Ele fala que o palácio foi onde o primeiro príncipe reuniu os membros da família imperial que desistiram do trono e massacrou todos eles. Ainda há manchas de sangue deixadas no palácio e ainda fica longe do palácio central. O guarda fala que o imperador é horrível. O que ele irá fazer se a princesa Leona morrer? O imperador responde que, então, esse será o destino da princesa. O guarda, em lágrimas, fala que o imperador é uma pessoa cruel. O imperador começa a duvidar do seu assistente, já que está mantendo ele ao seu lado. O guarda fala que não tem um assistente melhor do que ele. O guarda fala que irá proteger a princesa Leona ele mesmo. Então vemos o garoto escondido no canto. E o imperador fala que a necromante e o guarda estão sendo muito generosos com a princesa Leona. E que isso está interessante. O garoto se pergunta quem é a 12ª princesa. Para o guarda e o imperador estarem tão interessados assim. Então ele foi verificar a princesa ele mesmo. Mas quando se encontrou com ela, ele ficou se perguntando por que ela é tão fofa. É isso, moleque. Mais um fisgado pela fofura da nossa protagonista. O seu coração não consegue aguentar tanta fofura. Ele fala que o guarda não explicou que a princesa Leona era tão fofa.
A necromante pergunta qual é o motivo dele estar aqui. O garoto fala que não precisa de motivo nenhum para ver a princesa. A necromante fala que ele está sendo ameaçador. Então os dois começam a gritar um com o outro. De repente, o garoto percebe o coelhinho e fala que eles não deveriam dar brinquedos sujos para a princesa e que é melhor comprar um novo. O garoto pensa se ele comprar uma boneca nova para a princesa, ela ficaria feliz. Aline explica que esse coelhinho é um presente da falecida mãe da princesa. O garoto congela e tenta mudar de assunto, falando que a princesa ainda é um bebê e mesmo assim está na batalha para o trono e que isso é bem lamentável. A necromante concorda com ele. O garoto fala para a princesa não viver tão lamentavelmente e joga uma magia para ela. Ele fala que essa magia que ele jogou é a bênção do Deus do Sol. Aline explica que esse garoto é o irmão da princesa. O seu nome é Níquel. Ele pode usar os poderes do Deus do Sol. A Leona fica feliz. O Níquel se pergunta se os bebês são tão fofos assim. Ele não era fofo quando era um bebê. O Níquel fala que irá voltar e que é para deixar os portões abertos. A necromante fala que deveriam deixar os portões trancados. A Aline concorda. A Leona fala que o garoto deu a ela a bênção de aceleração de crescimento e que isso é uma coisa boa, mas ela não quer receber bênção dos humanos e prefere ficar longe deles. Bom, assim como todo mundo um dia cresce, a nossa protagonista não seria diferente. A Leona agora tem 3 anos de idade. Ela pode andar e se comunicar livremente. Aline chega perguntando se a princesa está acordada. Ela irá trazer o café da manhã, depois de lavar o rosto da princesa. A Leona fala que está com fome, mas ela consegue suportar mais um pouco. A Leona nota que Aline está encarando ela e pergunta qual o problema. Aline responde que é porque a princesa é muito adorável. A Leona fala que ela já sabe disso. Aline não precisa falar isso toda hora. Afinal, toda a beleza que o imperador tem foi passado para ela. Comparado quando era uma bruxa, isso não é nada. Aline concorda e começa a lavar o rosto da princesa. Aline se pergunta como a princesa pode ser tão fofa. A Leona fala que Aline é muito gentil como sempre e se pergunta se pode confiar nela. Então ela se lembra que os humanos podem trair um ao outro e o motivo dela sorrir para Aline é porque ela ainda é frágil. Não é porque ela gosta da Aline. Aline pergunta se a princesa dormiu bem. A Leona fala que teve sonhos engraçados. Ela conta que um monte de pessoas estavam saindo de suas tumbas. Aline fica surpresa. A Leona tenta explicar que ela conseguiu matar todas elas, mas isso acaba piorando a situação. A Leona se pergunta se tem algo de errado. De repente, Aline chama a necromante. A necromante fala que ela não fez nada. Mesmo assim, Aline manda ela entrar. A necromante parece um pouco assustada. A Leona se pergunta por que ela está assim. Então, as duas saem do quarto. O que elas não esperavam é que a Leona agora tem a mana de 3 estrelas e pode usar isso para ouvir a conversa. Aline fala para ela ter cuidado com o que fala perto da princesa. Ela não pode ficar chamando mortos-vivos na frente dela. A princesa está na idade que deveria sonhar em coisas boas, mas por causa dela, a princesa está tendo pesadelos horríveis. A Leona se pergunta se os mortos-vivos são assustadores. Para ela, eles não são nada, e que existe coisas mais assustadoras do que esses, como por exemplo, o imperador. Pensando nisso, a Leona não vê o imperador há 3 anos, e a Aline nunca fala dele também. A Leona fala que há 3 anos atrás, o imperador
era bem forte. E agora ele deve estar ainda mais forte. O objetivo da Leona é se tornar a imperatriz deste império. Mas, para isso, ela precisa matar todos os príncipes e princesas. E aqui é revelado uma coisa. Não é só os príncipes e princesas que a Leona precisa derrotar, mas sim o imperador também. A Leona precisa derrotar o imperador para herdar o trono. Ela se pergunta se ela será capaz de vencer o imperador. No outro lado, a Lin fala que irá ficar brava se a necromante fizer isso mais uma vez. A necromante fala que a Lin já está brava. A Lin fala que não tá e lembra que precisa levar o café da manhã para a princesa. A necromante também está com fome e as duas vão para a cozinha. No quarto, a Leona fala que os assassinos se escondem em todo lugar na família imperial e que isso é bastante perigoso para uma espada ficar longe de seu mestre. A necromante é uma maga habilidosa. Os assassinos não conseguem entrar no quarto, já que a necromante construiu uma barreira ao redor. E aqui temos um exemplo, um assassino tentando entrar no quarto. Ele fala que essa é uma oportunidade perfeita, já que a espada deixou o seu posto. E de repente a Leona sai para fora. Ele fala que ela poderia ter sobrevivido se ficasse no quarto, e que ela é bem fofa como dizem. A Leona pergunta se ele é forte. Ele responde que sim, o suficiente para eliminá-la num piscar de olhos. A Leona está aliviada, porque ela não precisa pegar leve com ele. De repente, a Leona conjura uma magia de gelo, congelando as pernas dele. Ele não consegue se mexer. A Leona fala que, se ela tivesse com todo o seu poder, já teria eliminado ele em segundos. Então, ela tenta outra magia, conjurando a magia do trovão e jogando para cima dele. A Leona fala que é um desperdício usar uma magia de 3 estrelas em um assassino de baixo nível. Mas faz tempo que ela não brinca um pouco. A Leona fala que os humanos são traiçoeiros. Eles desprezam você se mostrar fraqueza e te admiram se você for mais forte do que eles. E é por isso que a Leona irá curar as suas feridas e depois continuar lançando magia nele e repetir isso várias e várias vezes até ela se cansar. Maluco, acho que a fofura dela é só por fora, hein? E aqui termina o vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui. E não se preocupe, na próxima vai ter mais, beleza? É isso, galera. Vejo vocês na próxima. Até mais.